Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo para vocês, mais um livro a ser comentado. Hoje é um dia muito especial, porque o livro que eu vou comentar é um dos meus livros favoritos. É uma obra de ficção e é um dos livros que eu mais gostei até hoje. Ele não é. Ele não chega a ser clássico, porque ele não tem idade para isso. Mas será um clássico com o passar do tempo. Então hoje eu vou falar um pouco deste livro aqui, O Velho e o Mar, Ernest Hemingway. Esse livro, vou falar um pouco primeiro do autor. O Ernest Hemingway, ele é um autor que ele nasceu no final do século XIX e viveu até a década de 60 do século passado. É um autor realista, os seus romances são romances realistas. Ele foi durante uma boa parte da sua vida correspondente de guerra na Europa. Então ele tem 10 romances e tem 7, 8 livros de não ficção, que a maior parte é relatos do que ele viu como correspondente de guerra. E tem aí vai uma dúzia de livros de contos e histórias menores. Esse romance aqui, ele foi escrito em 1951 e publicado em 1952, O Velho Mar. Mais um detalhe do Hemingway. Ele pertence ao realismo americano e também ele pertence a um movimento que foi apelidado de Geração Perdida, pela Gertrude Stein. O que é Geração Perdida? A Geração Perdida são escritores, a maior parte americanos, né? Que surgiram, que viveram entre pegaram a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão americana. Então eles pegaram, alguns serviram na Primeira Guerra, alguns foram correspondentes da Primeira Guerra, mas é quem já tinha idade para ir para a Segunda Guerra e quem pegou a depressão que veio logo em seguida. Então a maior parte desses autores viveu na Inglaterra, viveu em Paris e em outras partes da Europa. Então essa é a geração perdida. Essa geração perdida, que a Gertrude Stein apelidou, além de Hemingway, tem John dos Passos, tem T.S. Eliot, tem William Faulkner, tem Scott Fitzgerald. Então tem pessoas importantíssimas aí da literatura americana. E também tem James Joyce, o irlandês, Huxley, Aldous Huxley chegou a fazer parte disso também, já é um inglês. Então, basicamente, os grandes romancistas americanos aí do começo do século passado faziam parte dessa geração perdida. Sinclair Lewis também estava lá, John Steinbeck. Então, grandes nomes e escritores fantásticos. Então, Hemingway estava bem acompanhado nessa geração perdida. Esse livro ele escreveu já quando ele estava em Cuba. Ele passou uma boa parte do tempo em Cuba, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi viver em Cuba. Pescando, escrevendo e outras coisas mais. Algumas atividades até nem tão americanas assim. Dizem que ele serviu de espião comunista em Cuba, outros dizem que ele serviu de espião fascista, enfim, não vou entrar na área política da coisa. Por que esse livro me interessou tanto? Por que ele me chamou tanto a atenção? Não é que ele me interessou, na verdade, quando eu comprei, eu tinha muito pouca informação sobre ele. O que me chamou a atenção foi depois de ter lido. Eu sentei e li de uma vez só. Ele tem. Esse meu volume aqui tem 115 páginas. É do Círculo do Livro. Ele tem 115 páginas. 115 páginas. Mas é um romance curto. É um romance curto que você lê de uma sentada só. Qual que é o enredo do filme, o enredo do livro? O enredo do livro é tão simples. E eu acho que é por isso que ele encanta tanta gente. Não sou só eu, conheço muitas pessoas que também adoram esse livro. Ele conta a história de um pescador chamado Santiago, um pescador já idoso chamado Santiago,
e estava indo uma maré de muito azar. É um pescador, se você não pesca, você praticamente vai morrer de fome. A vida dele é pescar. Ele estava há quase 4 meses sem... Quase 3 meses, eu acho. 3 ou 4 meses, agora não lembro. Eu li muitas vezes, mas foi muito tempo. Esses detalhes eu não vou lembrar. Não sei se 3 ou 4 meses, alguma coisa assim. Acho que em torno de 3 meses que ele não pescava nada. Então ele estava numa maré de azar danada. E tinha um molequinho chamado Manolim, que era um incentivador do velho. Ele gostava muito do velho. E o velho estava meio chateado, meio querendo desistir. Ele incentivou o velho a ir mais, acordar e voltar a pescar. A enfrentar o mar e os seus desafios e voltar a pescar. E o livro é sobre isso. O livro é sobre determinação, sobre não se entregar e sobre a luta do homem perante a natureza pela sobrevivência. E ele vai para o alto mar e ele uma briga terrível, ele machuca as mãos, machuca as costas, um barquinho pequeno, ele acaba pegando um peixe gigantesco, peixe de mais de 5 metros. O livro é tratado como se fosse um peixe-espada, né? Então vou colocar que seja um peixe-espada. E aí ele consegue capturar, claro, consegue pescar esse peixe, consegue capturar e ele tem que levar de volta pro parque, ele tem que levar de volta pra praia, né? De volta pra casa. E aí que começa o grande drama dele. Eu não vou contar essa parte, porque se eu contar essa parte eu vou contar o filme inteiro, eu vou contar o livro inteiro. Então, mas essa parte é extremamente interessante. E o final do livro mais interessante ainda. Então, o que é esse livro? Esse livro é uma briga do homem contra si mesmo. Apesar de estar numa maré de azar, não desistiu, continuou brigando, continuou enfrentando a natureza, porque no caso dele, a sobrevivência dele dependia da natureza. Ele tinha que enfrentar a natureza e tinha que pescar. A vida dele dependia disso. E a narrativa disso aí assim, é realismo puro. A narrativa é seca, simples e direta. É uma história contada assim, de uma sentada em 115 páginas, para você pegar e ler assim, do começo ao fim, sem intervalo. É, assim, é um livro que merece ser lido. Eu acho que todo mundo deveria ler antes de morrer. Tem aquela relação de livros que foi lançada recentemente, 1000 lugares que você devia conhecer antes de morrer, 1000 discos que você devia ouvir antes de morrer, 1000 filmes que você devia assistir antes de morrer. Para mim esse livro está entre os que você deveria ler antes de morrer. Eu gostei tanto desse livro que eu não li mais nenhum do Hemingway. Foi o primeiro livro dele que eu li e eu fiquei tão... esse livro me encantou tanto que eu fiquei com medo. Eu falei, se de repente eu vou ler algum outro livro dele e não gostar, eu não sei se isso aí vai interferir no meu gosto pelo autor. É claro que é uma idiotice minha, né? Eu deveria ter lido outros livros dele. Inclusive eu tenho outros livros dele, eu deveria ler. Mas é um livro que, assim, para mim, se ele tivesse escrito só esse livro, ele já estava, para mim, no panteão dos escritores. Porque realmente é uma obra-prima. E ele foi, um pouco depois desse livro, foi o último romance que ele lançou em vida. Ele escreveu em 51, lançou em 52, e em 62 ele se matou. Né? Porque ele estava nos Estados Unidos já e ele se matou com um tiro de rifle. Ele tinha essa coisa trágica, assim, ele vivia tudo intensamente e também se matou intensamente, digamos assim. Um pouco depois dele escrever esse livro, alguns anos depois ele ganhou o Pulitzer, e depois, 2 anos depois ele ganhou o Pulitzer, depois algum tempo depois ele ganhou o Nobel de Literatura também. Então eu acho que esse livro coroa a obra dele. Depois teve mais 2 ou 3 romances, mas foram romances póstumos, ele já tinha morrido. Então esse livro para mim coroou a carreira dele como ficcionista e para mim é a obra-prima dele. Então, eu acho que não tem mais nada que eu possa falar a respeito desse livro, sem contar, porque o livro é muito curto, qualquer coisa que eu contar a mais, eu vou contar o final da história. Mas é um livro que te cativa, ele te cativa e ele te dá uma lição de vida, né, para você aprender algumas coisas sobre o universo e sobre você mesmo. E sobre determinação, e sobre destino, sobre o acaso,
sobre resiliência também. É muita coisa que está envolvida ali numa narrativa tão pequena, tão curta, mas tem muita coisa envolvida. É um livro que eu recomendo para todo mundo ler. É um livro muito pequeno e fantástico. Ele não vai, ele tem 50 anos. Eu acho que um livro com 50 anos não pode ser considerado clássico, mas ele será daqui 100 anos, porque eu tenho certeza que, assim como eu li, provavelmente meu filho vai ler, meus netos vão ler e todas as outras gerações vão ler. Eu acho que no Brasil não dão esse tipo de literatura nas escolas, porque literatura americana não é estudada nas escolas. Pelo menos até onde eu sei não está em currículo nenhum. Mas é um livro que vale a pena ser lido. E é um livro simples de ser lido. Você pode ler a partir dos 15, 16 anos, você já pode ler. Não é aquele livro que demanda você ter uma experiência de vida para você conseguir compreender o que o autor te diz. Não, é um livro simples para todas as idades, para todas as pessoas e para todo o público. É uma coisa muito simples e está diretamente ligado com a natureza humana. Então é isso. O que eu tinha para falar desse vídeo, desse livro, eu consegui sintetizar aqui sem contar o final. Então, lembrando a todos, né, que esse canal aqui é uma abertura que eu estou fazendo novamente para as minhas aulas e palestras literárias. Quem tiver interesse, desculpa, quem tiver interesse, o contato está aqui embaixo na descrição. Dúvidas, sugestões, reclamações, broncas, coloquem no comentário dos vídeos ou no comentário do link que eu vou postar no Facebook desse vídeo. Gostou, dedinho para cima. Não gostou, dedinho para baixo. Quiser se inscrever no canal para saber toda vez que tiver um livro ou toda vez que tiver um vídeo novo, você receber um aviso do YouTube, basta você clicar lá em inscrever no canal. Inscrever-se no canal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu estou conseguindo fazer um vídeo com menos de 15 minutos, o que é ótimo. Então, uma saudação a todos.